Bom dia! Hoje nós vamos encerrar a nossa sequência 3 sobre fábulas no livro Aprender Sempre, Língua Portuguesa, página 45, aula 9, revisando para ler melhor. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos fazer a revisão da fábula que você escreveu na aula passada, na página 44. Todos escreveram, criaram a sua fábula e hoje nós vamos fazer a revisão e eu vou orientar vocês o que vocês farão também na aula 10. Número 1. Releiam a fábula que escreveram na aula anterior, mas durante a leitura pensem sobre as seguintes perguntas. Como a pontuação pode nos ajudar a entender melhor a fábula que escrevemos? A pontuação nos ajuda? Com certeza sim, porque nós podemos perceber aonde tem uma pergunta, onde inicia a fala de um personagem, onde tem uma exclamação, um espanto, uma admiração. O ponto final também ajuda a dar uma pausa de uma parte da história para outra, de um parágrafo para o outro. A vírgula também ajuda para que possamos dar uma pausa também, uma respirada, para que a história, para quem vai ler, fique mais clara, com mais sentido. Como sabemos quando é a fala do narrador ou a fala dos personagens? Geralmente, a fala dos personagens são marcadas pelo travessão. Então, fica bem claro, o narrador é quem conta a história. E os personagens são as pessoas ou os animais que fazem parte dessa história e que muitas vezes conversam entre si. E aí a fala deles, o diálogo deles, a conversa deles é marcada com o travessão, que é um ponto que nós estamos aprendendo a utilizar nos nossos textos. E é muito importante que vocês utilizem para que quem for ler saiba que aquela parte é um personagem falando. Número 2. Preencha o roteiro de revisão e depois reorganize o texto fazendo as mudanças necessárias. Aqui no caso, vocês vão ler o texto de vocês, vão analisar a fábula que vocês escreveram na página 44 e vão pensar: vocês deram um título? Sim ou não? A sua fábula traz animais como personagens? Sim ou não? O conflito gerador é uma situação cotidiana, ou seja, o problema que vocês criaram é algo que acontece no nosso dia a dia, que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia? Vocês usaram a pontuação corretamente? A fábula foi escrita com qualidade? Então, vocês capricharam na escrita, utilizaram as palavras corretamente, escreveram elas também corretamente, utilizaram os pontos para facilitar a leitura. A fábula foi escrita com qualidade, sim ou não? Ela tem um ensinamento para os leitores, ou seja, toda fábula no final tem um ensinamento, a moral da história. Vocês criaram a moral para a história de vocês, para a fábula de vocês, sim ou não? Na página 46, aula 10, publicando nossas fábulas, o que vamos aprender? Nesta aula, vamos trocar conhecimentos e estratégias sobre a melhor maneira de ler nossas fábulas para gravá-las e publicá-las como podcast do grupo. Número 1. Leia o texto em voz alta para sua dupla, enquanto ele ou ela, no caso a sua dupla, é uma pessoa, um familiar da sua casa, é uma pessoa da sua família. Então, você vai ler para essa pessoa em voz alta, enquanto ela preenche o roteiro de revisão de leitura. Depois, invertam os papéis. No caso, a pessoa da sua família, quem vai te ouvir, vai primeiro ouvir a sua história, como você lê, e depois ela vai preencher esse quadro aqui logo abaixo, ou durante a sua leitura, ou ela vai esperar você ler toda a história,
ou ao longo da leitura, ela já vai registrando as informações no quadro. Vamos ver quais são essas informações. Devolutiva da leitura. A pessoa que estiver ouvindo você ler, ela vai observar se você lê com calma. Lê com calma? Sim, não, às vezes, e uma dica. Então, se ela achar que você precisa melhorar em algo, ela vai registrar aqui nesse espaço. Dá uma pausa quando tem ponto final. Quando você lê, a pessoa observou, se você dá uma pausa no ponto final, sim, não, às vezes, e se a pessoa observou algum detalhe, coloca aqui uma dica. Faz entonação exclamativa quando tem ponto de exclamação, ou seja, quando tem algo que chame atenção, que seja um espanto, ou algo alegre, animado, e tem um ponto de exclamação. Será que a pessoa percebeu que você faz essa entonação exclamativa quando tem esse ponto de exclamação, que é esse ponto aqui? Sim, não, às vezes, e uma dica se precisar. Pronuncia as palavras claramente? Será que você, ao ler, pronuncia as palavras de uma forma que a pessoa entenda? Aí quem está te ouvindo vai dizer se sim, não, às vezes, e uma dica. Você muda a voz quando representa o personagem? A pessoa que estiver observando vai dizer se sim, não, às vezes e uma dica. Então, se você tem um personagem que fala mais grosso, ou que fala mais fino, ou uma criancinha, ou uma pessoa brava, ou uma pessoa de idade, você muda quando for ler a fala desse personagem, você muda a sua voz? A pessoa vai observar isso. Você faz sons quando necessário? De repente, quando chega, bate na porta, você faz um barulho, ou ao abrir a porta, ou se está chovendo, está trovejando, você faz um barulho? Sim, não, às vezes, e uma dica. Após você fazer a leitura para um familiar seu, a pessoa te orientar, te dar algumas dicas, nós vamos fazer o número 2. Grave as fábulas para o podcast da turma, mas não se esqueça de usar máscara. Nesse caso, você não precisa porque você vai estar em casa. Mas antes de gravar, a minha dica é que você treine bastante. Utilize e aproveite as dicas da pessoa que te ouviu, que deu essas dicas para você aqui no quadro, e treine bastante antes de gravar. E aí, quando você achar que está preparado, que está tudo ok, aí você grava o áudio da sua história e envia para a professora. E depois, mais para frente, tentaremos ver uma forma de compartilhar isso com o grupo. E assim nós encerramos a nossa sequência 3 sobre fábula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante sobre esse assunto. Um super beijo e até mais!